Olá, vou aqui convidar as meninas, as terapeutas de hoje do nosso Terapia Cast. Célia, terapeuta Marília. Olha, a Célia já entrou, vai virar a câmera. Boa noite, Boa noite, Célia, tudo bem? graças a Deus estamos bem. E você, Ariane? Que maravilha, também estou bem, graças a Deus. Amém, graças a Deus, estamos bem também. A chuva deu uma cessada agora. Menina, foi uma chuvona aqui hoje, o trem foi feio. Igual aqui agora à noite também, Ariane, mesma coisa, então. Foi muita chuva, muita chuva. Vamos aguardar a Marília entrar, né? A nossa convidada de hoje. Convidada de hoje Marília também é terapeuta TRG. vai somar com a gente, né, nessa luta, nessa conquista, nesse propósito. Isso mesmo. Tá falando aqui que ela não conseguiu participar. Vamos aguardar mais um pouco. Sim, é normal, né, Ariane? Tudo ao vivo, seguir, vai dar certo. Já deu tudo certo. E Já. Célia, vamos fazer uma terapia enquanto isso. Vambora, Enquanto ela não entra, né? vamos juntas. É isso aí. Dia 17, né? Que é a próxima Terapia Cast, já temos a convidada de Nalva, também terapeuta TRG, psicossomática, né? Muito bom. Próximo é Já temos né, a próxima convidada. já. O podcast vai caminhando, né, Ariane? Igual começa engatinhando, é assim mesmo. Isso. Primeiros passinhos. Muito bom. Esse é o nono, oitavo ou nono? Oitavo, né? Já é o oitavo, graças a Deus. Graças a Deus. Tá dando certo, né? Já escuto pessoas falando, né, que através do Terapia Cast, esse é o propósito, né? Que conseguiu ali virar a chave, conseguiu entender, identificou com a dor aqui do profissional e conseguiu ali se enxergar. E isso é muito importante porque é o autoconhecimento. E a pessoa vê que tem solução, que ela não está sozinha, que tem Não solução. sozinha. Isso. Ariane, esse contar história conecta com muitas outras. Porque Sim, aconteceu com alguém. E se alguma pessoa passa por isso agora, certeza que vai melhorar. claro. Né? Tem os profissionais que estão aqui para ajudar. Uhum. Com profissionais, profissões que tem, né, que a gente atende com muito carinho, com muito respeito, obedecendo sua história. E perder o medo da terapia. O que é a terapia, né? Essa Marília, semana mesmo. deixa eu só dar um recado que veio que a Marília está me ouvindo. Marília, se você estiver me ouvindo, isso, me convida para eu poder te aceitar. Vamos, eu aceitei ela aqui agora. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Célia, que a gente estava falando, o pessoal tem medo de terapia, mas terapia é isso aqui, é essa conversa, né? Essa conversa. O medo, Ariane, eu observo também que o medo é você se encontrar com você mesmo. Essa questão ela é muito. As pessoas são muito superficial, né? Criam coisas na mente, em comparações. Aí, quando você para escutar, para entender você mesmo, dá medo. Você não sabe o que, que vai vir. Então, semana mesmo, a gente teve essa experiência de uma pessoa que estava fugindo de terapia, quando veio fazer, achou maravilha, porque tem
outra história, e não é ouvir você mesmo, mas com acompanhamento, com direcionamento. Não é ouvir de qualquer maneira, é um ouvir e falar ativo. A pessoa vai se entendendo. Isso mesmo. Né? Hoje eu atendi uma cliente, a primeira consulta, 88 anos. Que Olha, graça. deve ser 88 anos e ela quer o quê? Se curar, se Se... libertar, Uhum. ela quer viver, ela não quer sobreviver. E ela está com 88 anos. Que coisa mais linda, que exemplo para muitos de nós, que Muitos, exemplo. muitos. Quando está respirando é vida, né? Vai se Sim. curar sim, vai se curar e vai viver melhor, respirar melhor, porque é isso que a terapia traz para nós. Quando você entra numa terapia, você sai dali melhor. Isso. Será que a gente sai da live aqui e cria outra para ver se a Marília consegue entrar? Porque já É, é 7h06. sim, vamos fazer isso, Ariane, né? A É, que gente vai dar sabe certo. que ao vivo, Ela entrou. Ah, Olá, entrou! Seja bem-vinda, Marília. Boa noite. boa noite. Olha o sotaque, olha o sotaque. Eu acho Olá, massa. Marília. E não, Eu não tô vendo a Marília, só a voz. Você tá vendo, Arianela? Eu tô vendo e ouvindo. Ai, eu tá, acho que vou ficar sempre sem ver alguém aqui. Mas não tem importância. Eu tô escutando muito bem. Maravilha. Vamos acontecer. É assim mesmo. É assim mesmo. Marília, a gente vai dar início então e a gente sempre começa com a respiração. Essa respiração é um momento que a gente conecta, relaxa, porque agora podemos entrar em assuntos profundos, respirar para poder cortar esse ciclo de adrenalina, né? Isso. Vamos cortar. Eliminar essa ansiedade. A respiração é muito poderosa. Ela elimina a sua crise de ansiedade, a sua crise de pânico, né? Quem tem insônia, fazer por 20 minutos, consegue dormir, ela é muito poderosa. É uma ciência que tem através da respiração. A respiração muitas vezes tem o efeito de um remédio. Isso. Então agora vamos fechar os olhos, respira profundamente, puxa o ar puxa o ar e solta pela boca bem devagar. Mais uma vez. Aqui não é palco, é um espaço seguro. E a gente fazendo essa respiração, a gente mostra automaticamente para o nosso corpo que estamos seguros. E eu quero deixar uma frase aqui para você. Enquanto você culpa o passado, o seu futuro continua pagando a conta. Então, bora lá. Boa noite. Espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Eu sou Ariane Moura, terapeuta, e junto com a terapeuta Célia Maria, nós apresentamos o Terapia Cast, terapia na vida real. Ele tem um propósito, existe, que é para levar a terapia na sua vida. Terapia real, no dia a dia. Aqui é um encontro. Aqui é fala, é escuta, é um espaço de consciência, sem julgamento, não tem certo ou errado. Aqui, normalmente, a gente cutuca aquela ferida que está escondida, aquela que você não quer mexer, e é ela que temos que mexer, porque vem daí a sua libertação, ressignificação, a sua cura, que vai doer para não doer nunca mais. Então, o Terapia Cast é para todo mundo. É para todo mundo que é imperfeito, que é falho, que tá chorando à toa. Ah, eu não chorava, agora eu tô chorando, tô emotiva, tem alguma coisa aí. Aquela pessoa que carrega tudo sozinha. Para aquela pessoa que está cansada de sobreviver. Ela não vive, ela sobrevive. Que vai usando máscaras, né? Tô bem, mas não tá bem.
tô bem, mas não tá bem, né? Então, é para aquelas pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que têm os pensamentos acelerados, para pessoas que já passaram por algum tipo de abuso, porque o abuso é psicológico, é verbal, né? Então, existem vários tipos de abuso. É para todo mundo o Terapia Cast. Nós não trazemos respostas prontas. Nós trazemos provocação, que é provocar aquilo que você está evitando, igual eu falei, aquela feridinha. Então, você ter consciência do que está te machucando. Né? Que a gente fala da vida como ela é. Todos os profissionais que vêm aqui falam da sua história de vida. A Marília, hoje, nossa convidada, vai falar da vida dela. Será que ela acreditava em terapia antes de ser terapeuta? Será que ela fez terapia em algum momento? Né? Qual é a crença que os pais dela tinham? A minha, por exemplo, nunca me levou num terapeuta, porque ela não acreditava nisso. E hoje, ela viaja, passeia, tá bem, sem depressão por conta da terapia. Né? Então, a gente vive isso. Isso é maravilhoso. Então, aqui, nós vamos lidar com responsabilidade emocional, e é um espaço de sentir, refletir e de se reconhecer. A gente conhece na dor do outro. Né? Nós falamos sobre terapia. Aqui é um espaço terapêutico. Terapia ao vivo, na vida real. Com reflexões profundas, processos reais. Não precisa ter medo de terapia. Terapia é transformação, é autoconhecimento. Se você se conhece, você aprende a falar não, você aprende a ter limite, não, não quero, não, não vou, não, não pode. Quantas vezes você fala sim, querendo falar não, porque culpa, fica carregando uma culpa, não existe, essa culpa é só na sua cabeça, não existe, né? Então hoje quero deixar mais uma frase. O que você chama de fraqueza pode ser só cansaço emocional acumulado. A gente acumula tudo. Desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre, só vai acumulando dores. Então pode ser que não seja uma fraqueza. E hoje a gente tem aqui uma convidada especial. Eu vou deixar a Célia falar aqui antes de chamá-la. Mas se em algum momento dessa história que nós vamos contar aqui hoje, dessa história de vida, né, você se reconheceu, escreve aqui nos comentários, né, alguma coisa, né, que já assume esse papel, porque já é um começo, né? Eu me conecto, eu entendo, eu passei. Se ficar com dúvidas, pergunte, a gente responde aqui, ou responde no direct, se quiser responder, perguntar no direct. Pode procurar a Marília depois, a Célia, eu. Nós estamos aqui para auxiliar cada um de vocês. Célia, quer acrescentar alguma coisa antes da gente convidar a Marília? Só agradecer, né? Desejar boa noite a todos que estão aqui ao vivo. E boa noite, Marília. Agradecer por essa atitude, por essa decisão dela, por estar conosco, por fazer parte desse propósito, por confiar na missão, no trabalho dela, em compartilhar conosco. Com certeza é uma história que vai ajudar muitas pessoas. E a Ariane, né, por essa graça, por ter trazido o podcast Terapia Cast para nós, é um momento de muita satisfação. É muita satisfação poder estar aqui. Estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para uma transformação, talvez, de quantas pessoas? Se for uma, tá valendo. É isso que a gente fala. Não precisa, né? Uma transformação aqui já valeu a pena todo esse propósito. Então, nós estamos aí. Que sejam todos bem-vindos. É isso aí. Quero apresentar a vocês Marília, a terapeuta, nossa convidada de hoje. Quero agradecer ela por estar aqui. Marília, fica à vontade, né? E eu quero te começar perguntando, quem é você? Quem é Marília? Boa noite, Diane. Boa noite, Célia. Obrigada pelo convite, por estar juntos aqui. Primeiramente, eu sou Marília Santo, sou terapeuta TRG,
Estou em formação na analista corporal da escola O Corpo Explica e também em formação na terapia TAP, terapia de alta performance, onde nós trabalhamos as travas, fazemos uma sessão com 10 travas para descobrir e quem sou eu, né? Além de terapeuta. Eu sou mãe de 2 filhos, sou esposa e como eu conheci a terapia. Então, a Ariane me convidou para contar a minha história, para desmistificar a terapia. E antes de eu conhecer a TRG, eu era uma pessoa totalmente perdida de mim. Achava que eu me conhecia, mas estava totalmente errada. Então, eu era aquela pessoa que queria resolver os problemas de todo mundo da família, resolver de forma grosseira, porque o que eu achava que era certo é que a família tinha que aceitar. Então, muitos tiveram a impressão de eu ser uma pessoa arrogante. Trouxe muitos problemas para o meu relacionamento e era muito, muito sofrido. Colocava a culpa nos meus pais, que a vida que eu tinha não era culpa de qualquer pessoa, menos minha. E o que a terapia ela faz? Ela nos dá autoconhecimento. E foi uma das descobertas que a terapia ela ajuda. É você conhecer a você mesma. Então, a gente vai aprendendo que muitas das nossas decisões não é consciente como o adulto pensa que é. É muito inconsciente de crenças que nós trazemos da infância, muitas falas que nós passamos da matriz. A matriz que eu falo são nossos pais ou adultos que nos rodeiam. Trouxe para a minha vida adulta escassez. Então, como é que eu tenho noção de tudo isso? Por conta da terapia. A terapia me fez conhecer que eu trazia muitas coisas de fala da minha mãe. Eu enxergava meu esposo, não meu marido, mas eu enxergava como se fosse o meu pai com os olhos da minha mãe. E tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo trazem isso para a vida delas. Achando que é porque não dá certo no relacionamento, ou porque tem um dedo podre, mas na verdade é porque nós trazemos crenças. E se você cresce em um ambiente, em um lar que não é de paz, que os pais brigam muito, que você não vê seus pais abraçando, beijando, então isso não torna comum na sua vida. Porque a gente precisa diferenciar o que é o normal e o que é comum. Só que quando a gente é criança, a gente cria isso no inconsciente que isso é comum. É não abraçar, é não beijar, é não ter um diálogo. E a terapia, com o seu autoconhecimento, você vai descobrindo que muitos dos seus jeitos, da forma que você fala, vem dos seus pais, vem da matriz. E o que é a TRG, né? Vou falar da TRG, porque é o que me trouxe o autoconhecimento. Ela me fez descobrir, me trouxe amadurecimento. A terapia me fez eu sair do papel de vítima e assumir meu papel de protagonista. E hoje eu tenho plena certeza de que todas as decisões que eu tomei foram minhas, no inconsciente, porque a gente vive mais parte inconsciente do que consciente. Mesmo que nós, adultos, bata no cueque dizendo que não, que a decisão é minha, sou eu que faço, mas é o inconsciente que nos controla. E quando você não tem autoconhecimento de você, você não sabe se essa decisão é sua ou se é do seu próprio inconsciente, da sua infância. E a terapia, ela faz você crescer, amadurecer, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. É isso, né?
A terapia ali vai separar a criança da mulher, né? O menino do homem. Que muitas atitudes, decisões que nós tomamos hoje é da criança ferida, é de como a criança aprendeu ali. Se ela viu o pai, que é autoridade, bater na mãe, uma criança sabe se é errada, se é certo? Não. Ela é um bebê, ela tá vendo aquela cena ali todos os dias. Se a autoridade, que é o pai, tá batendo, a autoridade, que é a mãe, é normal para ela. Para ela cresce nesse ambiente. E quando ela virar um adulto, o que ela vai se tornar? Um agressor. Meu pai fazia isso, ele viveu isso. Mesmo ele não querendo, ele vai se tornar. Foi o lar ali que ele viveu. Tá tudo registrado. Enquanto ele não fizer uma terapia, o seu autoconhecimento, ressignificar isso, reestruturar tudo isso, ele vai ser um agressor. Tá tudo registrado no nosso inconsciente. Mesmo consciente, ele falando que não quer ser isso, mas qual foi o registro? O que ele aprendeu? Né? Como foi o modelo, o exemplo dele? E ele está repetindo ciclos, que é o que a gente fala de compulsão à repetição. Ele viu o pai bater, ele está batendo, se ele tiver filhos e não cortar isso, né, não cessar esse ciclo, vai repetir. E quando crescemos em um lar, né, que não traz, que é o lar que a família deveria ter, que é um pai que ama a sua esposa, né, é um pai que é o provedor da família. Então, quando você vem de um lar que não tem isso, o que é que você se torna? O que é que você escuta? Homem não presta, não dependa de homem, você precisa ter o seu próprio dinheiro. Então, se torna a mulher guerreira, a mulher forte, aquela que controla tudo e todos. E mesmo ela tendo um companheiro, ela não consegue viver plenamente o lado feminino dela, porque ela tem que estar sempre na batalha. Ela sempre tem que estar o dela, porque não depende de homem, porque eu não preciso, eu não posso. E aí carrega, fica cansada, porque essa mulher ela não tem limites. Ela não consegue pôr limite para ela mesma. Ela não consegue descansar, porque ela sempre está em sinal de alerta. E a terapia, ela traz esse ponto. Você reconhecer quando você precisa descansar, quando você precisa sair do seu papel de forte e ser apenas o papel de mulher, trazer a sua energia feminina, deixar com que o homem ele seja o provedor. E tudo isso vai melhorando no relacionamento. Porque em vez de você estar em um ambiente de guerra, onde quem é mais forte, você fica em um ambiente de paz, onde a mulher ela vai fazer o papel dela, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa, mesmo que ela trabalhe, mas ela não vai carregar uma responsabilidade de ser a provedora. E isso eu vim aprender com muita terapia. Porque eu costumo sempre falar para as minhas clientes que a terapia é como se fosse uma pirâmide de Rimodê. Uma cuida da outra. Porque mesmo que nós estudamos o funcionamento do cérebro, mesmo que nós sabemos do psiquismo, mas nós também precisamos de ajuda, porque a gente também tem nossos traumas, temos nossas crenças. E o primeiro passo para ser uma boa terapeuta é você reconhecer os seus limites. E uma das coisas que foi um ponto-chave na minha vida foi aprender a falar não. Eu tinha muita dificuldade em falar não. Eu falava sim para todos, mas o não sempre ficava para mim. Mesmo às vezes eu não podendo, mas eu falava sim. Porque eu tinha medo de perder essas pessoas. A dependência emocional que eu tinha medo. Então, o meu ver, eu precisava ser útil para manter elas perto de mim. Porque se eu falasse não, elas iam embora. E eu vivia nesse loop
de pessoas se aproximarem de mim porque queria o meu benefício. E quando já não alcançava mais, iam embora. E quando eu aprendi a ter conhecimento de mim mesma, eu falei, não, peraí. A pessoa tem que gostar de mim pelo que eu sou, pela minha essência, não pelo que eu posso oferecer a ela. E aí eu comecei a colocar limites. E hoje minha vida foi muito bem. E outro ponto importante para todos que estão assistindo. Terapia, ela nos ensina que a vida é leve. A vida não precisa ser pesada. Muitas pessoas repetem sempre, converso com muitas mulheres, e muitas delas, a vida é pesada, a vida é difícil, mas elas mesmo nem percebem que elas só estão apenas repetindo palavras. Às vezes, você está tão acostumado com o caos, quando a sua vida está tranquila, você inconscientemente vai buscar o caos, porque é esse lar que está conhecido para você. É isso que é o seu comum, e você vai buscar. Mas a terapia vai libertar você disso. É bem isso. As crenças limitantes que a gente vai trazer, igual a sua fala, né? Que a mãe escutou a filha falando toda a vida que homem não presta, que é isso, que é aquilo. Ela tem isso registrado aonde? No inconsciente dela. Ela não teve um pai presente. O que o inconsciente dela quer? Ela quer destravar esse trauma, quer destravar essa raiz. O que que ela vai encontrar? Ela vai encontrar o parceiro igualzinho o pai, ausente, que, né, igual a mãe falou. É o famoso dedo podre. Mas porque ela cresceu com aquilo, aquela crença da mãe. Ela vai encontrar um parceiro ausente que não faz nada e ela vai tomar a rédea de toda a situação. Ela quer ter o controle de tudo para ela não sofrer, né? E uma coisa vai gerando a outra. Não é só uma coisinha, é várias, né, situações e vira um bolo. E a pessoa que não tem o entendimento, conhecimento, ela vai, infelizmente, se aprofundando. E a terapia é esse soluçar, é esse alívio. É onde você começa a entender que você não tem culpa. Você não tem culpa, né, da sua mãe não ter tido um parceiro legal. Essa crença é dela, não é sua, né? E aproveitando esse gancho, Marília, do pai, né, o pai ausente, isso é um fato que eu vou relatar aqui agora. Toda criança criada sem o pai, ele se torna um adulto ansioso. Isso é fato. É inquestionável. Ué, mas por que, Eliane, que é ansioso? Porque o pai, ele tem a responsabilidade de passar lei dentro de casa, autoridade dentro de casa. Se não existe essa lei, essa autoridade, pode ter avô, pode ter tia, a mãe ser a salvadora, mas não tem o pai. A criança cresce ansioso, ela cresce insegura. Como é que o pai, hoje as pessoas que têm aí bebês, crianças estão assistindo, como é que o pai passa isso para a criança? Essa autoridade, essa lei, essa segurança, brincando, presente. O pai presente, brincando com o filho, passa autoridade, passa segurança, passa lei, passa tudo isso. E a mãe, que não acalenta, que não acolhe, que não fica ali pertinho, passa amor, a criança se sente, né, rejeitada, abandonada. A mãe é o acolhimento, é o amor. Se a criança foi criada com a avó ou com a tia, independente de como, se não foi com a mãe, ela não sentiu esse amor, esse acolhimento, ela vai se tornar uma adulta, um adulto que se sente não amado. Não amado. E isso ele só vai entender na terapia, aonde tudo começou. Às vezes ele não se sente amado, não se sente querido e não sabe que tem esse buraco aqui dentro. Por que eu sou salvadora, né? Por que de tudo isso? É só na terapia que você vai descobrir a raiz, o porquê, o motivo, aonde tudo começou.
É nesse autoconhecimento e a gente está aqui para te guiar, para auxiliar. Tem vários tipos de terapia. Você tem que fazer que você se sentir confortável, né? A que vai te dar ali resultados, que você goste do profissional, não é só da terapia, tem que gostar do profissional, da técnica, da terapia, se sentir bem, porque é o seu momento de acolhimento, é o seu momento de descoberta. E a cada dor retirada, a cada trauma retirada, a cada crença limitante quebrada, você se fortalece. Dentro de nós temos uma força que ela é imparável. Gente, somos filhos do Criador. Nós somos fortes, somos potentes. A palavra tem poder. O mundo foi feito com a palavra. Só haja luz e houve luz. Nós temos esse poder dentro da gente. Mas é tanta dor, tanto controle, tanto sabotamento, tanta crença que não deixa acessar isso. A partir do momento que você se estiver disposto a mudar, a transformar, porque a terapia tem um detalhe. Se a pessoa vir obrigada, não dá certo. Ela não está no momento dela. Tem um momento certo. Tem um momento certo, é a hora da pessoa. Ah, minha mãe, eu quero que ela faça terapia, mas ela não quer ir, ela vai obrigada, vai dar certo? A hora que o terapeuta pergunta lá, o que você veio fazer aqui? Minha filha obrigou. Ela vai entrar naquelas caixinhas que tá lá trancada, que é aquelas caixinhas que tá lá, que ela bloqueou. A gente tem esse poder de esconder o fato, mas a dor a gente não tem esse poder. A gente bloqueia o que aconteceu, mas a dor fica latejando em todo o corpo, porque a gente somatiza. Se a pessoa não quiser mudança, não quiser transformar, não querer mudar, a terapia não vai dar certo para essa pessoa. Por isso que muitas pessoas falam, fiz terapia e não deu certo. Não era o momento dela, ela não queria, foi obrigada pelo filho, pela mãe, pela avó, pelo tio. A pessoa tem que querer. Assim como nós que estamos aqui quisemos fazer, a gente quis fazer, a gente quis tanto fazer que agora a gente atende as pessoas. O negócio é tão bom que eu larguei tudo. Eu sou contadora, pós-graduada, era líder da região aqui, 350 mulheres, larguei tudo e fui ser terapeuta. Porque eu falei, esse negócio não posso deixar guardado só para mim. Eu tenho que ajudar as pessoas. A Marília está onde? Aracaju, Marília? Aracaju. Marília está em Aracaju transformando vidas. Eu e a Célia aqui no Goiás, tem gente espalhada por todo mundo. É transformar. E o interessante é um ponto da terapia que assim, eu passei mais de 20 anos com medo de que eu tinha um trauma de que eu não podia entrar em banheiro. Eu evitava sempre ir ao banheiro de um shopping, em qualquer ambiente, e passar o trinco. Mas eu não sabia por que era esse medo. E eu me tornei adulta e mesmo assim, quando eu ia para um show ou ia a um shopping, alguém tinha que ir comigo para segurar a porta. Porque eu morria de medo. Então, terapia não é como as pessoas cresceram e criaram esse preconceito de que terapia é para loucos. Terapia é para tirar os mínimos medos que você não sabe de onde vem. E falando hoje, para mim é bobo. Mas antes, esse medo, ele me sufocava. Ele me deixava incapacitada. E eu só fui descobrir a raiz desse medo através da terapia. E qual foi a raiz? Eu era criança, na minha casa não tinha televisão, e a minha mãe acostumava assistir na casa da vizinha. E nesse dia eu dormi, penso eu que minha mãe achou que eu não iria acordar, mas eu acordei. E quando eu abri o olho, que eu vi a casa toda fechada, eu entrei em desespero. E eu gritava, e eu chorava. O medo foi tão grande que eu botava a mão no trinco da porta, só que ela estava fechada de chave, e eu não conseguia. E o desespero, o medo ia muito mais. E aí uma janela, eu bati tanto que ela virou e abriu. Eu pulei a janela e corri. Só que eu não lembrava dessa cena. Eu só lembrei quando eu acessei na terapia. E eu falei, poxa, é isso aí. E o interessante é que quando eu acessei todos os sentimentos que eu tive quando eu era criança, eu tinha 5, 6 anos.
mas todos eu sentia adulta. E todas as vezes que eu ia para o banheiro, que tinha que fechar a porta, vinham os gatilhos. Gatilhos dessa noite. Então, é uma bobagem hoje para mim, mas trouxe um significado para minha vida. Me deixou incapacitada de ir para lugares. À noite, para mim, era torturante. Eu poderia sair em qualquer horário, mas 10 horas da noite eu tinha que estar em casa. Porque a ansiedade me corroía. O medo, e era apenas por conta dessa cena. Imagine se eu não tivesse feito terapia. Até hoje, eu estaria com medo de trancar uma porta do banheiro. Então, terapia é para tirar as crenças que a gente cria quando criança. Porque tudo que uma criança ela vê é tudo com intensidade. Ela não consegue discernir como o adulto. Por isso que o adulto tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz. O que a criança ela presencia no lar, porque tudo é intenso e ela traz para a vida adulta. Eu costumo sempre falar para as minhas clientes, terapia é liberdade. É como se botasse duas asas e você começasse a voar levemente. Porque é essa sensação que a gente tem quando a gente faz terapia e que descobre os medos, as crenças, principalmente a escassez. A Ariane sabe do que eu estou falando. Ela bem sabe do que eu estou conversando aqui. Né? Não tenham medo de fazer terapia. É libertador. E chega um momento que você precisa tomar a decisão na sua vida. Você vai viver com essa dor ou você quer viver uma vida leve? Quanto que custa para você viver leveza ou viver com esse pesar? Viver sempre carregando o fardo dos outros. Porque quando a gente vai olhar, nós não temos problema. É porque nós pegamos sempre do outro. É muito difícil, né? Separar o que é da gente e o que é do outro. Né? Para as pessoas que estão acostumadas a carregar tudo sempre, de todo mundo. Mas quando você entrega o que é do outro, é maravilhoso. É leve, emagrece, vive. Né, Marília? E como? Mas é isso. Célia, quer acrescentar alguma coisa? Quero só agradecer mesmo a Marília, porque tudo que ela está falando aí, a gente passa como se fosse um filme sobre as famílias, sobre os atendimentos que a gente presencia, essa questão da criança, ao pai ausente. A criança, ela é como se ela lesse os pais sem que eles falassem nada, sem eles pronunciarem nada. As crianças gravam tudo. É tudo para ela é intenso, igual a Marília falou, tudo é intenso. Esse medo dela de criança que prejudicava ela, né, na vida adulta. Quantos de nós não trazemos esses medos também? Esses pais ausentes, mães também, muitas vezes, mães por causa da criação delas também foram ausentes com os filhos, porque a gente pensa que é só naquele momento, mas não é. É uma formação, é uma criança, é sendo um adulto ali formado, às vezes por pais. Eles não sentem, eles não sabem que fizeram mal, eles não sabem disso, não tem essa consciência. Mas quando a gente cresce e vê que trouxe uma parcela do pai para o casamento, uma parcela da mãe para o casamento, e muitas dessas parcelas juntas nos prejudicam, porque a maioria das vezes a gente traz também parcelas mais ruins do que boas, porque é tão interessante isso. Quando você passa para terapia, no momento antes é muita dor, muito sofrimento, mas depois que você transforma, você começa a perceber coisas boas na sua vida. E o que a Marília falou foi muito correto, muito bem colocado.
aqui eu quase emocionei, porque foi como se viesse um filme assim na mente da gente, e eu percebendo aquela criança, aquela Marília pequena, o que ela falou de achar que todas as pessoas que a culpa era das pessoas, nunca era dela. Então, assim, a fragilidade dessa criança, né, que cresceu e ela adulta e hoje, graças a Deus, atende pessoas. É isso. É isso que a gente sempre fala e vamos sempre estar falando. Terapia para todos, não tem exceção, é todos. O quanto você acharia, né, que deveria fazer para livrar desse peso, desse medo, dessa culpa, dessa dor? A terapia, ela funciona. Funciona porque muitas vezes a pessoa tem que querer. A Ariane colocou muito bem. Se alguém for indicar sem a pessoa perceber que precisa, sem ser a hora dela, é muito difícil funcionar. Mas ela querendo, tudo dá certo. É interessante esse ponto, Ariane. Ela vai saber do que eu estou falando. E eu sei que ela vai sentir orgulho. Eu, desde criança, eu via meu pai, não conseguia reproduzir essa palavra, chamar ele de pai. Porque eu cresci vendo ele sempre espancar a minha mãe, então para mim ele era a pior pessoa do mundo. E eu não tinha raiva dele, eu tinha ódio dele. Quando se pronunciava qualquer coisa que viesse em defesa dele, nossa, eu explodia. Porque eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu. E o que é que a terapia ela faz? Cada acesso que eu ia tendo, eu fui vendo que não era assim que eu imaginava. E foi em cada sessão eu fui descobrindo que eu sou vítima de uma vítima. Só que isso acabou em mim. Eu tive a oportunidade de buscar o autoconhecimento, de saber como funciona o inconsciente. Só que o meu pai e a minha mãe, eles não tiveram essa oportunidade. E aconteceu justamente uma situação na minha vida que eu precisei ver meu pai de outra forma. Hoje eu falo com ele, vou na casa dele. Então, assim, aquela mágoa que chegava a doer no meu coração. Confesso, eu não tenho vergonha de falar isso. Hoje eu não sinto mais. Não, Amém. porque tudo que ele fez ficou no passado. E é aí que a gente consegue diferenciar a criança do adulto. Quando começamos a adultizar nossas ações e nossas decisões, a gente percebe que muitos dos adultos, eles ainda estão presos na infância, naquela dor que ele registrou. E era essa dor que eu enxergava ele. Não quer dizer apagou os erros que ele fez, mas isso é sobre mim, não é sobre ele. Não importa se ele ainda continua ausente, não só na minha vida, mas na vida de todos os meus irmãos. Mas eu saí do papel de vítima. Eu preferi estar como protagonista da minha própria vida. Então, hoje, eu o perdoei. Eu vou na casa dele, a gente conversa. Até almoçar, Ariane. Nós almoçamos já. Eu tenho que dar os parabéns, viu? Ela tá falando assim porque eu atendi ela em algumas sessões. Por isso que ela tá falando, a Ariane vai entender. É que eu fui terapeuta da terapeuta, pra você ver o negócio. Tô muito orgulhosa, porque essa mágoa que você tinha estava afetando quem? Estava travando a vida de quem? Estava adoecendo quem? A minha. Mágoa causa câncer. A partir do momento que você se libertou disso, ele eliminou um câncer, né, provável câncer, você voltou a viver, você não tirou aquele peso. Por isso que eu falo, emagrece. Exato. E um ponto interessante é de que quando você tem mágoa daquela pessoa, você quer ser a vítima vingativa. Então você quer que aquela pessoa sofra, ela sinta o que você sentiu.
Mas quando você adultiza as suas decisões, as suas emoções, você entende que, peraí, ela é dessa forma, mas isso não quer dizer que eu sou ou que eu precise ser igual. Justamente. A mesma coisa acontecia com a minha mãe. Eu queria que a minha mãe, eu sentia que era melhor para ela. Só que o que eu queria que era melhor para ela, ela não aceitava. E aí começava todo um desconforto. Até que eu emocionalmente amadureci e falei: olha, mãe, é o seguinte, eu te amo, quero o seu melhor, mas eu tenho que reconhecer que eu sou menor do que você. A senhora veio primeiro que eu. Então, mesmo que a sua decisão machuque a mim, mas eu vou respeitar. E hoje a gente vive bem, porque respeito a escolha das pessoas e as pessoas respeitam a minha. E tá tudo bem. Mas, gente, eu só posso fazer, só pude fazer isso por causa da terapia. Sim, a terapia é maravilhosa, sem sombra de dúvida. Terapia para todo mundo. Inclusive aquelas pessoas, os CEOs, donos de empresa, por exemplo, vou citar aqui a Coca-Cola. Vocês acham que quem tem que estar lá no topo, sob pressão, marketing, aquela coisa toda, não faz terapia? Ela tem que fazer. Senão ela vai ficar doida, aquela pressão, aquela coisa. E por quê? Porque a terapia, ela nos fortalece, ela nos dá outra visão, né? Ela nos potencializa no melhor que a gente é. A terapia realmente é vida. Né? Então, é muito bom mesmo a terapia, não é para doido, é para não ficar doido, né? E eu queria deixar aqui algumas perguntas para você refletir sobre o assunto de hoje, né? O que mais te tocou nessa conversa? Eu vi aqui alguns comentários que se identificaram aí com a Marília, né? A ausência de pai, mágoa de pai, e isso é na vida real, acontece muito, né? Onde essa situação que a gente trouxe que hoje está aparecendo na sua vida é com o pai, é com a mãe, é com o irmão, é com alguém próximo, né? O que geralmente você está evitando olhar nessa relação. A Marília foi fazendo a terapia dela e ela foi conhecendo o pai dela? Não, ela foi se conhecendo. Ela foi vendo porque estava doendo, ela foi separando ela do pai dela, porque ela é um indivíduo, o pai é outro. Ela teve uma criação, o pai e outra. Como é que será que o pai da Marília foi criado? Será que ele foi criado com muito amor e carinho, para ele ser uma pessoa agressiva? Ele apanhou e foi muito, né? Eu ainda falava para ela na sessão: você acha que seu pai foi criado no mar de rosas? Por que que ele está reproduzindo? Ele está reproduzindo porque ele Ouvia, vivenciou isso, ele apanhou. Aí o pai do pai dela, o avô dela, batia nele, né? E o bisavô batia no pai, que batia no pai dela, que batia na mãe dela. É um ciclo de compulsão à repetição. E o que ela falou aqui? Acaba em mim. Ela está se tratando, ela está se curando. Então, as filhas dela, a família dela já não vai ser mais assim. Mas se ela não tivesse feito terapia, ia repetir o mesmo ciclo. Então, você também sente isso? Você se conectou com essas histórias? Fez sentido para você o que você escutou aqui, está vendo aqui? É uma terapia na vida real. Não é qualquer pessoa que vai expor a vida assim, abrir a vida, né? Então, fique à vontade. Comenta aqui se você se identificou, se você quer saber mais sobre o assunto, como é que foi, né, o reprocessamento, a terapia da Marília. Entre em contato com ela ou com a Célia, comigo. Nós três somos terapeuta TRG da terapia que ela fez, que ela está falando. Não fique na dúvida, não tenha vergonha, não tenha medo. Nós estamos aqui para isso, para ajudar. Vocês não estão sozinhos. Então, antes de encerrar, já está dando o nosso horário aqui, senão nós fica aqui 3 dias, 3 noites falando que nós temos assunto demais aqui, a gente quer salvar todo mundo aqui é salvador, todo mundo quer ajudar, né, né Marília? Todo mundo está aqui disposto. só Então, antes de antes de terminar, encerrar... Hã? só antes de terminar, falar só um Sim. pouco. Eu falei de filho, de esposa, mas vou falar como mãe. Ó, Na terapia eu carregava uma culpa, porque eu precisei trabalhar
muito para sustentar uma filha, porque eu era mãe solteira antes. Né? Hoje eu já sou casada, tenho outro filho, mas eu estou falando antes da terapia. E eu carregava uma culpa porque, assim, eu não pude dar a minha presença para minha filha. E eu carregava essa culpa. E essa culpa, ela me torturava todos os dias. Mas a terapia, ela me fez eu saber que não era culpa minha, que aquele momento era o que eu tinha para dar para ela. E o que acontece? A comunicação, ela é muito importante na vida do adulto. E eu tive uma comunicação com a minha filha e eu fiquei super feliz, porque eu, como mãe, eu sempre falo para toda mulher, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Toda mãe carrega uma culpa. E eu carregava essa culpa. Só que a minha filha, ela enxerga até hoje totalmente diferente. Ela, mãe, eu tive uma vida de princesa. Eu tive uma vida de princesa. Tudo que tinha na moda, eu sempre tive. Então, isso me trouxe muito alívio, porque assim, eu pensava de uma forma, já ela pensava de outra. Então, é muito importante isso, a gente nunca tirar conclusões do que o outro está pensando, porque nunca a nossa visão vai ser igual ao do outro. Mas a gente começa a ter essa noção depois que a gente tem o nosso autoconhecimento. É que a gente vai sabendo onde a gente deve colocar a nossa energia. Você estava sentindo uma culpa que nem tinha culpa só por imaginar uma culpa. Ansiedade, viu, gente, que chama isso. Chama Olha ansiedade. só, a ansiedade, ela estava imaginando algo que não aconteceu, que estava só na cabeça dela. O dia que ela perguntou para a filha dela, resolveu. Não é? Então, converse com seu filho, converse com seu esposo, né? Porque eu sempre falo, meu Deus do céu, já vem outro assunto. O terapeuta é danado, né? Vai emendando os assuntos. É as maneiras de amar, gente. Cada um tem a maneira. Cada um tem a maneira de amar, cada um tem a maneira de receber amor. Então a Marília estava amando a filha dela, dando as coisas para ela. Mas será que a filha dela estava se sentindo amada? Né? Então a gente tem que saber como é a maneira. Por exemplo, se você chegar aqui e me dar uma caixa de chocolate, um abraço apertado, eu tô amada. Mas e eu? Como é que eu transfiro esse amor? Como é que eu dou o amor? Né? É dando um presente? É falando eu te amo? É estando pertinho? Cada um tem uma maneira de amar, é uma, e a maneira de ser amada é outra. Se eu der uma caixa de chocolate pro meu esposo, ele joga fora, não come, não me dá ela para mim comer. Não é a mesma maneira. A forma de amar dele é outra, não é dando chocolate e também não é recebendo chocolate, é outra. É o acolhimento, é estar junto, é presença. Então, cada um tem a sua maneira de amar. Não fique na dúvida, não sofra ansiedade sem motivo. Pergunte, a comunicação é tudo. E o conhecimento liberta. E o conhecimento liberta. Ela foi, conversou com a filha dela, ela teve esse conhecimento e libertou ela dessa culpa, que nem existia. Gente, está chegando nosso horário. Isso é a pauta para outra terapia cast sobre amar e ser amado. Então, vamos fazer o nosso encerramento aqui. Eu quero fazer a respiração, né? Vamos voltar aqui pro corpo. Foi muito. A Célia ficou aí caladinha, se emocionando. Ela nem falou muito para não, né, Célia, não chorar ao vivo. As nossas histórias a gente conecta muito. É muito real. É isso aqui, é a terapia. Viu, gente? A terapia foi feita aqui hoje. Então, feche os seus olhos, respire fundo, puxa o ar, solta bem devagar. Nós vamos regular o nosso sistema parasimpático, oxigenar o cérebro. Mais uma vez, inspira e respira. Então, talvez hoje, né, você não tenha encontrado resposta para as suas perguntas. Mas se uma pergunta começou a te incomodar, o processo da terapia já iniciou. Se algo te tocou, não ignore, vai atrás, peça ajuda. Então, hoje foi o Terapia na Vida Real.
né? Um espaço para quem está cansado de ser forte, para quem cansou de sustentar tudo sozinho. Esse aqui é o espaço. Quero agradecer demais a Marília por se doar esse tempo. Foi maravilhoso sua história de vida. Parabéns, viu? Muito obrigada por você nos contar tudo isso aqui hoje. Foi muito profundo. Eu tenho certeza que muita gente se conectou. Obrigada por emprestar a sua presença aqui no Terapia Cast. Foi um prazer caminhar com todos vocês. E esse foi mais um Terapia Cast, terapia na vida real. Toda terça-feira às 7 horas. Se cuidem, cuide de você. Beijo, boa noite, fique com Oi, Deus. fica com Deus. Tchau.